Olá a todos! Professor José Eduardo novamente aqui com o nosso regime especial de estudos, e agora a matéria que nós iremos ver é relações trigonométricas no triângulo retângulo. É super legal essa matéria, então não deixe de assistir nossa aula que começa logo após a vinheta. Vamos lá, relações trigonométricas no triângulo retângulo. Bom, o triângulo retângulo, ele possui aí obrigatoriamente um ângulo de 90 graus, tá? Este aqui é o símbolo do ângulo de 90 graus. Sempre que você vê esse quadradinho com uma bolinha dentro, significa que esse é um ângulo reto ou um ângulo de 90 graus, certo? O triângulo retângulo, pessoal, também recebe este nome por quê? Porque ele é um retângulo dividido ao meio. Então, se você tiver um retângulo e usar como divisão a sua diagonal, você terá então dois triângulos retângulos, certo? Agora, os lados desse triângulo, eles recebem nomes específicos, certo? Esse lado maior que nós temos é o lado A, né? Ele é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados menores são chamados de catetos. Então o lado B é um cateto e o lado C é o outro cateto, certo? Vamos falar agora dos ângulos. Em relação aos ângulos, pessoal, temos o seguinte. Vamos chamar esse ângulo de alfa e esse ângulo de beta, certo? Então nós temos o seguinte, uma seguinte regra. A soma de todos os ângulos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Então, usando isso como regra, nós temos aqui que o alfa mais beta é igual a 90 graus. Ué, mas espera aí, professor, não é 180 que você falou? Sim, mas nós temos aqui, já temos 90. Então, para chegar a 180, falta 90. Se a gente somar A com beta, alfa com beta tem que dar 90, certo? 90 mais 90 dos dois ângulos aqui, 180. Então, se somando alfa e beta, eles são igual a 90 graus, obrigatoriamente, nós temos que alfa e beta são menores que 90 graus. Os ângulos que medem menos que 90 graus são chamados de ângulos agudos. Então, num triângulo retângulo, nós temos um ângulo reto e dois ângulos agudos, beleza? Agora, pessoal, vamos ver aí, em referência aos ângulos, que nós vamos usar bastante esses termos aqui. O que é cateto oposto? O que é cateto adjacente, pessoal? Então vamos lá. Vamos aqui fazer uma brincadeira. Nós temos várias brincadeiras aqui nesse vídeo, pessoal, mas são brincadeiras que vão grudar na sua mente e vão ajudar você a nunca esquecer esses conceitos. Vamos fazer o seguinte, uma brincadeira. Neste ângulo alfa aqui, vamos imaginar que isso fosse um olho e que em frente ao olho é o cateto oposto. Então qual que é o cateto que você está enxergando? O olho está enxergando o quê? O cateto B, certo? Então nós podemos dizer, em relação ao ângulo alfa, o lado B é o cateto oposto, tá? Agora, cateto adjacente, pessoal. O que significa adjacente? Vamos olhar no dicionário. Sinônimo de adjacente, que estão juntos, próximos. Ou ainda, seguintes, ao lado, próximos, unidos, ligados, pegados, chegados, vizinhos, contíguos, anexos, confinantes, junto, pertos, ao pé, rentes, adjunto, conjunto, certo? Então, se a gente olhar aqui no ângulo, olhando para o ângulo alfa, qual que é o cateto que está junto, próximo, perto, fazendo parte, unido? Não é aqui, ó, esse cateto que sai diretamente de dentro do ângulo lá, ó. Então, é o cateto C. Nós podemos dizer que em relação ao ângulo alfa, o lado C é o cateto adjacente, certo? E se nós estivéssemos falando de beta? Vamos fazer a brincadeira de novo. Vamos colocar lá o nosso olhinho no beta e olhando para frente, qual é o cateto que está em frente ao olho? Não é o cateto C? Então nós podemos dizer que em relação ao ângulo beta, o lado C é o cateto oposto.
e o adjacente, vizinho, próximo, ao lado, fazendo parte, conjunto, unido, não é lá o cateto B que está saindo de dentro do ângulo, está lá logo ao lado, o mais próximo. Gente, o mais próximo não pode ser o cateto C, só pode ser o cateto B, ó, tá saindo de dentro do ângulo, certo? Então nós dizemos que em relação ao ângulo beta, o lado B é o cateto adjacente, legal? Então, nas relações trigonométricas, nós não podemos deixar de mencionar as razões trigonométricas. Quando nós falamos em razões, nós estamos falando em frações, né? Então, temos aqui uma fração para o seno, uma fração para o cosseno e uma fração para a tangente. Então, para a gente decorar, uma fórmula para a gente decorar isso aí, vamos fazer outra brincadeira. Tem uma pessoa, no caso, minha irmã. O médico falou para ela: olha, você não pode tomar refrigerante, você só pode tomar suco. Na hora do almoço, ela chegou para mim, falou que ia tomar suco, mas na hora H ela tomou coca. Na hora da janta também, falou que ia tomar suco, mas na hora H tomou coca. Tá vendo? Aqui nós conseguimos, com essa brincadeirinha, montar aí as nossas fórmulas, sabendo que o cateto, o CO é o cateto oposto, CA é o cateto adjacente e H a hipotenusa. É uma brincadeirinha bobinha, mas te ajuda bastante, vira um chiclete na sua mente isso. Você nunca mais vai esquecer, beleza? Então temos aí nossas 3 fórmulas das razões trigonométricas. Então vamos ver uma outra coisa aqui que é famosíssimo teorema de Pitágoras, pessoal. Isso vocês têm que saber, né? O teorema de Pitágoras. O Pitágoras disse o quê? Ele disse que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. O que ele quis dizer com isso? O quadrado da hipotenusa somar com o quadrado desse cateto mais o quadrado desse cateto, né, vai ser o mesmo valor. O que ele quis dizer então? Pitágoras diz que h ao quadrado é igual ao c ao quadrado mais o c ao quadrado. Ou seja, hipotenusa ao quadrado igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Seria a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, certo? Essa é a fórmula que o Pitágoras achou aí. Vamos ver se essa fórmula dele está certa? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos trocar por valores. Vamos colocar aqui um 5. Aqui no cateto C vamos colocar um 4. E aqui no cateto B vamos colocar o valor 3. Então o que ele quis dizer? A ao quadrado, que é 5 ao quadrado, é igual a b ao quadrado, que é 3 ao quadrado, mais c ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Então nós temos aqui 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Resolvendo isso, temos 25, que é igual a 9 mais 16. Então 25 é igual a 9 mais 16, 25. Então olha só, ele realmente está certo, que 25, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual ao quadrado dos catetos somados, certo? Além disso, pessoal, Pitágoras provou ainda que a área dos quadrados construídos sobre os lados de um triângulo retângulo referente aos catetos equivale à área do quadrado desenhado com o lado da hipotenusa. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que aproveitando os lados aqui do triângulo retângulo e construindo quadrados com eles, ou seja, se você pegar o cateto aqui embaixo, que vale 4, fizer um quadrado 4 por 4, certo? E você pegar aqui o cateto, o outro cateto aqui que vale 3, e fazer um quadrado 3 por 3, se você somar a área desse quadrado com a área desse quadrado, vai ser igual ao quadrado construído a partir do lado da hipotenusa, que é 25. Então, fez um quadrado com esse lado, 4 por 4, a área dele é 16. Fez um quadrado aqui, 3 por 3, a área dele é 9. 16 mais 9 é igual ao quadrado, a área do quadrado construído a partir da hipotenusa. Beleza? Vamos para os nossos exemplos. Vamos calcular a medida do cateto B do triângulo retângulo, sabendo que a hipotenusa mede 10 centímetros e o cateto C mede 6 centímetros. Então vamos construir aqui nosso triângulo retângulo, sabendo que a hipotenusa mede 10 centímetros, né? Nós queremos aqui a medida do B. Nós sabemos que a hipotenusa mede 10 centímetros e o cateto C mede 6.
Então, vamos aplicar o famosíssimo Pitágoras. Taca a fórmula do Pitágoras aí. A ao quadrado, a hipotenusa, é igual a b ao quadrado, que não sabemos, mais 6 ao quadrado. Certo? Aqui nós pegamos o a hipotenusa, b não sabemos, continua sendo b, e o c é 6. Resolvendo, 10 ao quadrado é 100, que é igual a b ao quadrado mais 36. Vamos passar esse 36 para o outro lado, que vai passar subtraindo 100 menos 36 igual a b ao quadrado. Então nós chegamos que 64 é igual a b ao quadrado, que é a mesma coisa de a gente dizer que b ao quadrado é igual a 64, certo? Agora, para resolver, para passar esse quadrado aqui para o outro lado, aqui ele está como expoente. Quando a gente inverte aqui o membro, a gente inverte o sinal, a operação. Então, se aqui é elevado ao quadrado, aqui é raiz quadrada. Então, b igual a raiz quadrada de 64, b igual a 8 centímetros. Então, chegamos aí ao resultado, achamos o cateto B, beleza? Um outro exemplo. Em um triângulo isósceles, seus dois lados medem 5 centímetros e a base mede 6 centímetros. Calcule sua altura. Opa, pera aí, professor, que negócio é esse? A gente não está falando de triângulo retângulo? Aqui, tá aqui, ó, o título está dizendo triângulo retângulo. Agora você me vem com triângulo isósceles? Calma, pessoal, você tem que saber montar o exercício. Como eu sempre digo, tem que saber interpretar aí o enunciado e montar o exercício. Então, o que é um triângulo isósceles? Como aqui o próprio enunciado já diz, um triângulo isósceles é um triângulo que tem a base e dois lados iguais. Então ele já está te dando aqui, ó, que os dois lados medem 5 centímetros e a base mede 6. Então temos um lado com 5, outro lado com 5 e a base com 6. E ele quer que você calcule a altura. Então a altura do triângulo é aqui, ó. Opa, pera aí, professor, agora eu entendi. Então quer dizer que aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo e aqui outro triângulo retângulo, exatamente. Não conseguiu ver ainda? Olha bem, aqui é um triângulo retângulo e aqui outro triângulo retângulo. Legal? Se a base, aqui a altura, como é um triângulo que tem os lados aqui iguais, se esses dois lados são iguais, esses ângulos aqui são iguais, então aqui, ó, vai estar exatamente na metade da base, que vai dar 3 centímetros para um lado, 3 centímetros para o outro, certo? Então olha só, nós já temos aqui a hipotenusa, certo? Nós temos aqui o nosso lado B, cateto B, e nós queremos saber a altura, que é o nosso cateto C. Então vamos lá, vamos aplicar o Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Qual que é o A aqui? 5, o B é o 3 e o C não sabemos. Então 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais C ao quadrado. 25 igual a 9 mais C ao quadrado. Vamos passar o 9 para o outro lado, subtraindo. 25 menos 9 igual a C ao quadrado. 16 é igual a C ao quadrado, que é o mesmo que dizermos que C ao quadrado igual a 16. Se aqui temos expoente, passando para o outro lado nós temos raiz. C ao quadrado igual a raiz de 16. C igual a 4. Achamos aí então a altura. Tá vendo, pessoal? Tudo depende da interpretação do enunciado, legal? Agora vamos fazer um exercício aí envolvendo seno, cosseno e tangente. Dado o triângulo retângulo, calcule o seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. Então vamos ver. Seno de alfa, temos cosseno de alfa e temos a tangente de alfa. E aquela brincadeirinha? Falou que ia tomar suco, mas na hora H tomou coca. Falou que ia tomar suco, mas na hora H tomou coca. Aí, ó, montamos com a nossa brincadeirinha aí, montamos as fórmulas, certo? Então vamos lá. Vamos identificar aqui cateto oposto ao ângulo alfa. Aqui o ângulo alfa aqui, ó. Então vamos lá, olhinho no alfa, olhou para frente, cateto oposto é o 3. E aí qual que é a hipotenusa? A gente vai pegar o lado maior, que é o 5. Então vamos colocar 5 aqui, beleza? Cateto adjacente ao ângulo alfa, qual que é o que está junto, próximo, grudado, que está vizinho, unido? Então aqui só pode ser o cateto que sai de dentro do ângulo lá, que é o 4.
Então aqui nós colocamos o 4. A hipotenusa aqui nós já vimos que é o 5, beleza? Aí a tangente ficou fácil, pessoal. Já temos aqui o cateto oposto lá em cima, ó. Cateto oposto não é o 3? Bota o 3 aqui. Aqui nós temos que o cateto adjacente é o 4. Bota aqui o 4. E aí nós achamos que seno de alfa é 3/5, cosseno de alfa é 4/5 e a tangente de alfa é 3/4, beleza? E se fosse aqui o mesmo exercício, mas aqui dizendo em relação ao ângulo beta, muito fácil. Nós vamos pegar aqui a nossa fórmula de novo, vamos montar lá tudo bonitinho. Na hora H tomou coca, na hora H tomou coca, beleza? Montamos aqui. E aí, qual que é o cateto oposto ao beta? Bota o olhinho no beta. Olhando para frente, nós temos o 4. Então colocamos aqui o 4, cateto oposto. A hipotenusa maior, que é o 5. Cateto adjacente ao ângulo beta, pessoal, é o vizinho, sai lá de dentro, né? Então é o 3. Então cateto adjacente, colocamos o 3. Hipotenusa já vimos aqui em cima que é o 5. Vamos colocar o 5 lá. E a tangente ficou fácil. Pega o cateto oposto aqui, ó, que é o 4. Bota o 4 aqui. Pega o cateto adjacente aqui, que é o 3. Bota o 3 aqui. Temos então que seno de beta é 4/5. Cosseno de beta 3/5. Tangente de beta 4/3. Beleza? Último exemplo. Vamos dar uma complicadinha aí, ó. Dado o triângulo retângulo, calcule os catetos B e C. Dado que seno de 30 é meio. Então ele já forneceu o seno do 30 aqui pra gente. E ele só deu a hipotenusa, ó. Quer que a gente calcule cateto B e C. E agora, professor, como é que a gente faz? Dá pra fazer? Dá pra fazer. Nós vamos usar a nossa fórmula do seno. Ele já não deu o seno aqui, ó. Então vamos lá. Seno de 30 graus é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Então, cateto oposto ao ângulo 30 aqui, ó. Qual que é? O oposto aqui é o olhinho, ó. É o B. Então, nós temos aqui cateto, seno de 30 igual ao cateto oposto, que é o B, sobre 8, que é a hipotenusa. Pera aí, ele não falou que seno de 30 vale meio? Então, tira o seno de 30 e põe meio. Vamos substituir. Então, nós temos que 1 meio igual a B sobre 8. E aqui nós vamos multiplicar em cruz. 2 vezes B igual a 8 vezes 1. Então temos 2B igual a 8, certo? Passa o 2 para o outro lado dividindo, B igual a 4. Achamos o valor de 4 do B, né? E agora? Falta nós acharmos o C. Como que a gente vai fazer isso? Vamos aplicar o Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nós já não temos A e B. A vale 8, B vale 4. Só queremos o C. Então, 8 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais C ao quadrado. 8 ao quadrado, 64, igual a 16 mais C ao quadrado. Vamos passar o 16 para o outro lado subtraindo. 64 menos 16 igual a C ao quadrado. 48 igual a C ao quadrado, que é o mesmo que C ao quadrado igual a 48. Aqui nós temos expoente, passa para o outro lado, vira raiz. C igual a raiz de 48. Ih, professor, e agora? Lascou, hein? Porque 49, eu sei que é 7. 49 é raiz, tem raiz. E 48 que não tem raiz? Então nós vamos fazer o seguinte, pessoal, muito fácil. Vamos para a fatoração. Como que faz a fatoração para achar a raiz? Pegamos o 48, vamos dividir esse 48 por um número menor que nós tivermos, que seja divisível, até chegar a 1. Então, qual o menor número que nós temos que podemos dividir 48? 2. 48 por 2, 24. 24 divide por 2? Sim. Divide por 2 de novo, 12. 12 divide por 2? Sim. 12 dividido por 2, 6. 6 divide ainda por 2? Sim. 6 dividido por 2, 3. 3 divide por 2? Não. Então, qual que é o próximo número? Né? Nós estamos pegando o menor número, vamos aumentar para 3. 3 dividido por 3? Sim. 3 dividido por 3, 1. Pronto. Chegamos no 1. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Temos o 2 4 vezes. E uma vez o 3. Podemos dizer que é 2 a quarta
vezes 3. O que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui C igual a raiz de 2/4 vezes 3, que é o mesmo, pessoal, que a gente fez fazer isso aqui, ó, propriedade da multiplicação. C igual a raiz de 2/4 vezes raiz de 3. A gente não sabe que raiz quadrada não é ao quadrado. Raiz quadrada nós não sabemos que tem um 2zinho aqui. Nós podemos simplificar esse 4 com esse 2. 4 por 2, 2. Essa raiz aqui sumiu. Ficou 2 elevado ao quadrado vezes raiz de 3. 2 elevado ao quadrado é 4. Então nós temos 4 raiz de 3. Beleza? Resolvemos aí então. Certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.